bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui a gente procura entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa. E o assunto de hoje é sobre o zodíaco. O que a Bíblia diz a respeito? Queridos, astrologia, que hoje também é uma arte de adivinhação, que ensina que as posições relativas do Sol, da Lua e dos planetas no céu estão em conformidades. Procura ter uma influência nos indivíduos, nos afazeres humanos. A astrologia tenta atingir aí. A palavra atual para astrologia na língua hebraica significa literalmente divinar os céus, ou seja, adivinhação. Adivinhação é a arte de predizer os acontecimentos futuros ou de revelar informações secretas através de sinais ou outras atividades supernaturais. Mas o que a Bíblia Sagrada fala sobre esse assunto? Horóscopo, signos, constelações, o próprio zodíaco. Este é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Depois da sua inscrição, acione o sininho para você receber novidades do canal. Você também pode deixar o seu comentário, deixar o seu joinha e também compartilhar esses vídeos nas suas mídias, nos seus grupos com seus amigos, ok? Estará contribuindo para uma boa causa. Queridos, zodíaco é uma faixa imaginária do firmamento celeste que inclui as órbitas aparentes do Sol, da Lua e dos planetas, seja ele o Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. As divisões do zodíaco representam constelações na astronomia e signo na astrologia. Por exemplo, o horóscopo. O horóscopo, essa palavra vem do grego que significa oro, Oro, para nossa palavra de hoje, quer dizer horas, estação, período de tempo. E também do grego, horóscopo quer dizer scopus, que significa meta ou marca na qual focar, na qual focalizar. A astrologia, ela vem da palavra astro, que significa para o nosso português estrela, Logia, astro, e logia do grego, que significa estudo. Astrologia, estudo das estrelas, Portanto, a ideia nesse horóscopo moderno de astrologia é marcar a hora do nascimento de uma pessoa de acordo com as constelações, de estrelas do zodíaco. Tá dando para entender aí, o X da questão? Mas será que esta maneira original que os antigos liam a astrologia do zodíaco? Nos tempos antigos, como que isso era feito? A Bíblia tem muito a dizer sobre as estrelas. A nossa compreensão mais básica sobre esse assunto é o que Deus criou e deixou registrado na palavra de Deus. E isso nós tomaremos por base nessa reflexão, neste vídeo. As estrelas mostram o seu poder, a majestade. A Bíblia diz: os céus são obras de Deus. Salmo capítulo 8. Ele tem todas as estrelas numeradas e nomeadas em sua mão, o Senhor Deus. Isso está registrado no Salmo 147. A Bíblia também ensina que Deus as arranjou em grupos reconhecíveis que chamamos de constelações. A Bíblia registra isso. A Bíblia também menciona 3 constelações, que é a de Órion, a do urso, que é a ursa maior, e também a serpente tortuosa. Provavelmente ela levou um outro nome aí chamada Draco. Elas são mencionadas no livro de Jó, no capítulo 9, no capítulo 26, no capítulo 38 ainda de Jó, mas também ela é mencionada no livro de Amós, no capítulo 5, versículo 8. As mesmas passagens também mencionam a constelação Pleiades, que significa as 7 estrelas.
Deus é aquele que ata as cadeias dessas constelações. Ele é o único que apresenta cada uma ao seu tempo. Se a gente for ler o livro de Jó no capítulo 38, está ali esmiuçando mais esse assunto sobre essa constelação. Deus também aponta para o Mazrote, né? Mazrote, que normalmente traduzido para nós hoje significa as constelações de hoje. Ele é considerado por muitos como uma referência às 12 constelações do zodíaco, né? O Mazrote. As constelações têm sido monitoradas e estudadas por milênios, né? Há esse estudo sobre as estrelas, sobre as constelações no zodíaco. Os egípcios, os gregos sabiam do zodíaco e usaram-no para medir o início da primavera nos primeiros séculos antes de Cristo. Muito tem sido escrito sobre o significado das constelações zodiacais, incluindo as teorias de que elas compõem uma exposição antiga do plano redentor de Deus. Por exemplo, a constelação de Leão, ela pode ser vista como uma representação celestial do leão da tribo de Judá, conforme registra Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Também fala sobre virgem, que pode ser um lembrete da virgem que deu à luz a Cristo. No entanto, queridos, a Bíblia não indica qualquer significado oculto nesse sentido. Para estas e outras constelações, né, a gente não pode forçar o texto e tirar nossas meras conclusões. A Bíblia diz que as estrelas, junto com o Sol e a Lua, foram dadas como sinais e estações. Isso nós podemos ver registrado em Gênesis, no capítulo 1, versículo 14, quando Deus as criou. Ou seja, elas foram feitas para marcar o tempo para cada um de nós, né? Então, também são sinais no sentido de indicadores. Por exemplo, ela pode ajudar os navegadores em alto mar, né, como um ponto ali de referência. Por toda a história, os homens usavam as estrelas para traçar os seus cursos no mundo. Por muito tempo foi usada dessa forma. Deus usou as estrelas como uma ilustração de sua promessa a dar a Abraão uma descendência inumerável. Está lá registrado em Gênesis capítulo 15. Assim, queridos, cada vez que Abraão olhava para o céu noturno, ele tinha um lembrete da fidelidade e da bondade de Deus, quando ele prometeu a Abraão que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. O julgamento final da Terra, um outro exemplo, será acompanhado por eventos astronômicos relacionados com as estrelas, né? Isso a gente pode ver registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 13, no livro de Joel, no capítulo 3, no livro de Mateus, no capítulo 26. Muitos astrólogos e pesquisadores afirmam que a astrologia é a interpretação de uma suposta influência que as estrelas e planetas exercem sobre o destino humano. Mas, queridos, presta atenção, isso é uma falsa crença, é uma falsa afirmação. Os astrólogos reais do tribunal babilônico, eles foram envergonhados pelo profeta Daniel, né? Um profeta de Deus, registrado lá no primeiro capítulo do seu livro. Eles foram incapazes de interpretar os sonhos do rei. Deus especifica astrólogos como entre aqueles que serão queimados como palha no seu julgamento. É só a gente ler a miúdo o capítulo 47 do livro do profeta Isaías, versículos 13 e 14. A astrologia, como uma forma de adivinhação, é expressamente proibida nas Escrituras. Lá em Deuteronômio, no capítulo 18, é veemente o combate contra adivinhações, e a astrologia dos tempos modernos
mistura conceitos humanos com adivinhações e aplicam, né, na vida humana. Quem não consulta os horóscopos, quem não tem baseado sua vida em adivinhações futuras, o que vai me acontecer amanhã, sobre a vida amorosa, sobre a vida financeira, bem, a Bíblia condena esse tipo de coisa. A astrologia, como uma forma de adivinhação, é proibida pelas escrituras sagradas. Deus proibiu os filhos de Israel a adorarem ou servirem os exércitos dos céus. Está lá registrado em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Várias vezes em sua história, no entanto, Israel caiu nesse pecado. Né? 2 Reis, capítulo 17, é um exemplo disso. A sua adoração das estrelas trouxe o julgamento de Deus toda vez que eles começavam a adorar astros dos céus. Né? Por sua vez, os egípcios depois adoraram o sol, adoram a lua, algumas estrelas. Isso a Bíblia condena veementemente. Né? As estrelas devem despertar admiração do poder, sabedoria, a infinidade de Deus na criação. Devemos usá-las para manter o controle de tempo e lugar e para nos lembrar da natureza fiel de aliança que Deus tem com o seu povo. Ao mesmo tempo, queridos, reconhecemos o Criador dos céus através do lindo firmamento que Ele criou. Certo? A nossa sabedoria vem de Deus e não das estrelas. O nosso futuro está traçado, alinhado na vontade de Deus e não nas páginas de um horóscopo. Certo? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática é o nosso guia ao longo da vida. Leia o Salmo 119 e você vai entender melhor. O horóscopo de hoje, né, veja aí, os 12 signos do zodíaco, hoje eles estão muito associados à astrologia e ao horóscopo. E o horóscopo de hoje em dia prevê riquezas pela data do seu nascimento, em relação aos 12 signos do zodíaco, prevê o seu futuro, né, e tenta traçar ditames da sua vida. E isso não é legal, certo? Também orienta como você encontrar um amor verdadeiro, ter sucesso nos negócios, nos relacionamentos, na saúde, nos bens. Né? A Bíblia não dá ênfase a isso. Esses 12 signos astrológicos conectados, né, nas suas datas de nascimento, no seu horóscopo pessoal, né, muito conhecido por aí, eles não têm embasamento bíblico, porque eles estão mais ligados a adivinhações, e a Bíblia condena a adivinhação em todo o livro de Deuteronômio. Então os signos mais conhecidos, né, que muitos comumente usam aí, é o signo de Virgem, que é de 24 de agosto a 23 de setembro, é o signo de Libra, 24 de setembro, aí vem o signo de Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touros, Gêmeos, Câncer e por fim o signo de Leão, que é de 24 de julho a 23 de agosto. Queridos, esses 12 signos do zodíaco são constelações de estrelas visíveis na Terra ao longo dos anos, como têm sido estudados. Mas como os antigos usavam o zodíaco com seus 12 signos? Bem diferente do que se vê hoje. O livro mais antigo da Bíblia, escrito antes da época de Abraão, ele data de mais de 4.000 anos de existência, é o livro de Jó. Muitos às vezes acham que o primeiro livro da Bíblia é Gênesis porque vem naquela sequência da Bíblia. Mas ali foi Gutenberg que posicionou para melhor ele imprimir ali quando ele inventou a imprensa. Mas o livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis, é Jó. E esse livro afirma no capítulo 9 que as constelações elas foram criadas por Deus. Olha o que diz Jó, capítulo 9, versículo 9. Deus é o criador da Ursa, também de Órion e das Pleiades. E foi ele quem fez as constelações do sul. O mesmo acontece se formos ler Amós, capítulo 5, versículo 8.
profeta menor, que diz: Deus é o criador das Pleiades e de Órion. Ele é quem converte a escuridão na lua do dia e transforma o dia em noite. Ele é quem convoca a água dos mares e a derrama sobre a terra. Ele é Iavé, esse é o seu nome. É o que está registrado no livro do profeta Amós. Queridos, as Pleiades são estrelas que fazem parte da constelação de Touro. Se Jó fala deles em um livro com mais de 4.000 anos, então as constelações do zodíaco estão conosco há muito tempo mesmo. Podemos aprender como os antigos usavam o zodíaco para nos guiar de maneira diferente do horóscopo errôneo de hoje. Exploramos isso examinando a constelação de Virgem. Jó declara que as constelações do zodíaco eram sinais feitos por Deus desde o início dos tempos. Muito antes de as mensagens proféticas serem registradas em livros, elas foram colocadas nas estrelas como imagem para contar a história do plano de Deus. Isso é o que dá a entender. Então, o zodíaco original não deveria nos guiar para a riqueza, para amor, fortuna, dependendo da época do ano em que nascemos. O zodíaco era uma história visual para nos lembrar do plano de Deus. Isso é o que podemos extrair dos antigos. Vemos isso no relato da criação, no início da Bíblia, em Gênesis 1, versículo 14. Durante os 6 dias da criação, olha o que a Bíblia diz. E Deus disse que existam luzes no espaço do céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações do ano. Então observe, a astrologia moderna afirma saber sobre os assuntos humanos e eventos na Terra com base na posição das estrelas, mas não são as estrelas que afetam as nossas vidas. Elas são apenas sinais para marcar eventos que o Criador planejou. E Ele, Deus, o Criador, é Ele quem está ligado à nossa vida diretamente. Se há de nos afetar, o Criador é que nos afeta diretamente e não as estrelas nem os astros da sua criação. Está dando para entender, queridos? O estudo das estrelas, a astrologia, o horóscopo, que é para marcar tempos sagrados, não diz tudo o que o Criador planejou sobre esses eventos e não atinge diretamente mudanças na nossa vida. O registro escrito do Criador, ele fornece mais detalhes quando a gente lê suas páginas. Eu estou me referindo à Bíblia Sagrada. Ela que nos dá diretrizes do fator real do que de fato o zodíaco e a astrologia quer mostrar. Vemos um exemplo disso no nascimento de Jesus Cristo, se a gente for estudar a miúdo. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2, registra como os astrólogos entenderam seu nascimento estudando as estrelas. E olha o que o Evangelho de Mateus, capítulo 2, diz. Jesus nasceu em Belém, na província da Judéia, no tempo em que Herodes era o rei. Nessa mesma época, alguns homens sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Os sábios perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olha, os magos souberam das estrelas. Quem nasceu? O Cristo. E como que eles souberam disso? Através das estrelas. Mas as estrelas não lhe disseram onde. Para isso, eles precisavam da revelação da Escritura. Tá dando para você entender? A criação de Deus pode te orientar a determinado ponto, mas para te dar entendimento correto e sabedoria, nós precisamos da palavra de Deus. E o Evangelho continua, no versículo 3 de Mateus, dizendo: quando o rei Herodes soube disso, ficou muito perturbado, e todo o povo de Jerusalém também. Ele então mandou reunir todos os líderes dos sacerdotes e professores da lei e lhe perguntaram onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam:
em Belém, na província da Judéia. Portanto, queridos, os astrólogos precisavam dos escritos proféticos para entender mais completamente o que observavam nas estrelas. As estrelas, a astrologia, os astros dos céus poderiam dar sinais, mas a resposta certa era da palavra de Deus. É o mesmo para nós hoje. Não devemos confirmar nossa vida, embasar somente em horóscopos, astrologia ou essas coisas, que isso está ligado, atrelado. Hoje o horóscopo é mais adivinhação do que constelações que Deus criou. Então é melhor consultarmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a orientação dela, a verdade dela, do que basear sua vida e o seu futuro nesse horóscopo adivinhatório que se apregoa nos dias de hoje, conforme a Bíblia não aprova e condena. Ok? Podemos obter mais compreensão por meio dos escritos proféticos, que desenvolve mais ainda o que Deus criou. E eles é quem nos dão melhor explicação e entendimento sobre o zodíaco dos tempos antigos, o zodíaco de Deus, não o horóscopo humano que vemos hoje. Sendo assim, querido, o que diz a Bíblia sobre os que consultam a astrologia, para receber direção para suas vidas? Presta atenção, o horóscopo de hoje não é algo que a Bíblia aprova. Então, o que a Bíblia diz nessa astrologia moderna de adivinhação que vemos nos dias de hoje? Levítico capítulo 19, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz: não usareis de encantamentos nem de agouros adivinhatórios. A Bíblia diz em Isaías capítulo 47, versículos 13 e 15: já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levantem-se, pois agora os que dissecam os céus e fitam os astros, o que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti, eis que serão como restolho, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para aquietarem, nem fogo para que adiante deles se assente. Assim serão para contigo aqueles que te fatigaste, com quem negociaste desde a tua mocidade. Observe que a sentença da Bíblia é severa para quem consulta astros em adivinhações e aplica para a vida. A astrologia é uma arte de adivinhação que ensina que as posições relativas do Sol, da Lua, dos planetas no céu têm influência nos indivíduos de hoje e nos afazeres diários. E isso a Bíblia não aprova. Horóscopo ligado à adivinhação, a Bíblia condena. Deus proíbe o ato de adivinhação, queridos, como lemos alguns textos já. E se podemos ler Levítico 19, 26, olha o que a Bíblia diz: não usareis de encantamento nem de agouro, agorando se vai dar certo o futuro, se não vai, se vai dar certo no amor ou não, se eu vou ter sucesso naquilo ou não. O amanhã só pertence a Deus e é Deus a quem devemos consultar. Quando os israelitas estavam quase a entrar em Canaã, a terra prometida, Deus advertiu para não usar o ato de adivinhação. Olha o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 9, versículo 12 e versículo 14. Olha o que Deus dá de instrução aos israelitas: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti, porque estas nações que hão de possuir, olha aí, diz que essas nações não podem ser abençoadas por Deus. Então, queridos, observe como que Deus, a palavra de Deus, condena esses atos de adivinhação.
Então, assim, a palavra de Deus nos exorta quanto a essa questão do zodíaco. Então, quer consultar a sua vida? Quer consultar o futuro? Você quer saber o que prediz da sua vida no dia de amanhã? Consulte o Criador da vida, o Criador do universo, o que criou as estrelas, sabe de cada uma delas por nome e usa para abençoar a vida de cada um de nós. Então, você quer consultar o seu futuro? Você quer confiar em algo sobre a sua vida? É a palavra de Deus que nos dá essa instrução e não horóscopo de adivinhação condenáveis pela palavra de Deus. Ok? Pense nisso, reflita nesse assunto e sempre busque a palavra de Deus como palavra final para suas prerrogativas. Ok? Que Deus te abençoe nesse assunto. Espero ter esclarecido, sobre a luz da palavra de Deus, essa questão de que é de Deus e o que não é de Deus, e o que é de Deus e o homem deturpa, trazendo para o seu bel prazer. Ok? Deus te abençoe e te aguardo no nosso próximo estudo aqui no canal.